Bem-vindo à nossa videoaula 2 de tensão em corrente contínua. Olha só, isso que você está vendo aqui é o que eu uso no dia a dia, uma tomada com lâmpada em série para detectar defeito, tá? Uma tomada com lâmpada em série, ok? E o nosso bom e velho multímetro, tá certo? Agora eu quero mostrar aqui na videoaula 2 sobre tensão em corrente contínua. Outra coisa, vai para teoria, tá? Estuda a teoria. Não se limita somente à prática lógica. A prática é o que vai te ajudar no dia a dia, aquilo que você vai poder usar como referência para resolver questão de defeito. Você vê que a gente sempre usa os capacitores como ponto de referência, tá? Para tensão em corrente contínua. Ok. Necessariamente somente esses pontos, Giovanni? Não. Você pode usar outros pontos também, de acordo com o esquemático da placa. Tá? Vão existir pontos na placa onde o fabricante lá vai mostrar no esquemático, ó, aqui tem que ter 3.3 volts para você usar também como referência. Eu, no geral, uso os capacitores, porque, por exemplo, é aquilo que eu volto a falar. Todo circuito eletrônico ele tem um propósito, tá? Todos, em relação à tensão, tem um propósito. E essa placa, por exemplo, ela entrega 5, tá? E 12 volts. Entrega 5 e 12 na saída. É o que importa. Se ela for 127, entrega 5 e 12. Se ela for 220, entrega 5 e 12 volts, não importa. Ok, então eu uso esses dois pontos de referência no secundário, 5 e 12 volts, para poder diagnosticar defeito. Tá? Aí tem mais um ponto que é importante. Por exemplo, vou pegar essa placa e vou variar aqui, ó, os 12 volts dessa placa. A gente consegue variar ele aqui. Ó. Você vai observar no teste que a gente vai estar fazendo. Eu consigo variar, tá certo? Aqui. Na saída dessa fonte. Deixa eu encontrar aqui um ponto de tensão em corrente em DC, encontrar uma tensão totalmente diferente das que tem na saída, só para você verificar que muda realmente. Mas não vai, muda os pontos, mas usando o capacitor como referência você não se perde. Por exemplo, olha só, placa ligada, eu vou mostrar para vocês como vocês podem encontrar outras tensões. Mas isso depende de quê, Giovanni? De algum limitador, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Nesse ponto aqui eu encontro 3 e 4 volts, ele está oscilante. Por quê? Porque a placa está piscando o display. Desativei o display. Você vê que essa tensão já vai ficar fixa. 3.6 volts, tá vendo? Isso aqui é interessante. Ó. Tá? Então, 3.6 volts. 1.3 volts. Ó. Você vai encontrar tensões diferentes aí, tá, no circuito, mas não é uma tensão que eu levaria em consideração como referência. Então, por exemplo, dificilmente eu uso um esquemático. Muito difícil, a não ser ali para verificar um esquemático a parte de repente de um micro-ondas antigo, que tem mais de 3 microchaves, alguma coisa do tipo, ou uma lavadora. Tá? Mas, no geral, na placa, no dia a dia, eu utilizo o meu conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Prática mesmo, tá? Aqui na prática. É isso para mim que me ajudou até hoje. É praticando, pegando vários defeitos, tá? e encontrando soluções aí. Tá? Lógico também, uma coisa que é importante aqui. Eu não vivo de conserto de placa. Falo para vocês. Por quê, Giovanni? Eu até tenho uma bancadinha de placa, faço reparo simples. Agora, se eu pego uma placa, defeito complexo, um CI que eu não encontro, por exemplo, ó, você pega essa placa aqui, é só um exemplo. Você pega essa placa, aí você tem aqui esse CI, aqui a gente vai estar estudando esse CI, porque ele é interessante, porque aqui não trabalha com transistor, tá? Para fazer chaveamento dos relés de potência. Então, esse CI é que faz esse trabalho, tá? Então, ele vai fazer aqui a função de todos os transistores, de acordo com a programação que você colocou. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Então, você vai tentar encontrar um CI desse, não tem para vender. Aí você mede, pega uma placa, passa 2, 3 dias na placa, você vai lá encontrar o CI com defeito. Você vai buscar, não tem. Tá? Por quê? Os fabricantes, hoje, no geral, o que eles fazem? Você vê um microcontrolador desse aqui, ó, esse aí principal. Se você encontrar ele, não encontra gravado na programação dele. Tá? Então, tem coisa que não compensa, mas é bom ter o conhecimento, tá certo? Então, é isso aí. Deixa eu mostrar uma outra situação que é interessante. Aqui, ó, nessa placa aqui, ó, onde eu consigo variar, tá? Não muito para mais nem para menos, mas eu consigo variar essa tensão. Só mostrar aqui para a gente finalizar essa aula. Ó, já liguei a fonte aqui, eu quero mostrar uma diferença para vocês. Se tratando de tensão em corrente contínua, a questão da variação, tá? Tem fonte que você tem como variar a tensão de saída. No caso, o propósito dessa fonte é entregar 12 volts. Então, por exemplo, se você tiver uma queda de tensão,
você consegue, por exemplo, dar uma ajustada e você consegue aumentar. Por exemplo, aqui, ó, 12 volts. Aqui tem que ter 12 volts. Você vê que lá está dando uma oscilada. Então eu vou conseguir regular através desse trim pot aqui, ó. Um regulador variável, né? Ó, aumentei aqui, ó. Vamos ver? Às vezes você tem um problema na fonte, ela está instável. Ó, 12 volts, ó, exatamente 12 volts. Tá? Eu vou tentar deixar aqui em tempo, ó, real para a gente variar ela em tempo real. Ó, tô diminuindo ela. Você vê que ela caiu para 8, aí estabilizou agora em 11, foi para 12, um pouquinho mais. Tá? É o máximo que a fonte consegue te entregar. É 13, essa aqui, ó, 13,2 volts, tá vendo? Então isso aqui é importante. E o que é mais importante também? Entender que esse tipo de tensão na saída, dependendo do uso que vai ser feito, ela não necessita passar por um regulador. Aqui ela não está regulada, você vê isso? Tá? Agora, por exemplo, se eu for alimentar aqui uma câmera, aí sim, o circuito lá da câmera já vai utilizar essa tensão e já pode regular. Porque tem circuito que vai ser alimentado que ele não pode ter variação. A tensão tem que estar estável, tá certo? É importante entender isso aí. Basicamente, sobre tensão e corrente contínua é isso aqui, tá? No circuito é isso aqui. Você vai encontrar em vários pontos, por exemplo. Deixa eu só tentar encontrar aqui tensão em corrente contínua de valores diferentes do qual a gente observou que essa placa precisa entregar. Que no caso aqui é 12 volts. Vamos verificar aqui, por exemplo. Deixa eu dar uma verificada aqui nesse ponto. Não, nada de colocar em alternada, tá em contínua, tá? Deixa eu verificar nesse ponto aqui o que eu encontro desse ponto para esse. Ó, 7 volts, tá vendo? Eu encontro 7 volts desse ponto para esse. Exatamente. Vamos ver aqui. Ó, 6 volts, praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, 2,5 volts, tá vendo? Ó, menos 2,5 volts. Então, nem sempre você vai encontrar somente as tensões de saída, que é o propósito da nossa fonte aqui, entregar 12 volts. Perfeito! Essa aula é basicamente isso aqui. Até o próximo módulo. Um abraço!